Oração poderosa. A escuridão da falta apertava como uma corrente. As mãos calejadas seguravam contas amassadas, números vermelhos cintilando na tela do celular como brasas a queimar a esperança. O ar pesava, carregado do silêncio sufocante de um salário que não chegava, de sonhos adiados, de promessas quebradas. Uma mãe encarava o armário vazio, suas lágrimas silenciosas escorrendo sobre a foto de um filho que pedia um uniforme escolar novo. Um jovem engolia o orgulho diante da 10ª recusa de emprego, o peso da rejeição afundando-lhe os ombros. Um casal sussurrava em gritos abafados, as dívidas corroendo o amor como traças. A escassez não era apenas falta de dinheiro, era o cheiro de pão mofado, o eco de um "não pode", repetido até virar mantra, o medo de que Deus houvesse esquecido seu nome. Mas no meio do deserto, uma voz ecoava das páginas de um livro antigo, rompendo o véu do desespero. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125:1. A câmera mergulhava então em um abismo de trevas, até que um fio de luz dourada rasgava a escuridão, revelando moedas antigas caindo sobre uma Bíblia aberta. As palavras pulsavam na tela, letras queimando como fogo. Riquezas e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Salmos 112:3. A voz do narrador rugia como trovão, misturando-se ao som de correntes se rompendo. Esta não é a sua sentença. O Deus que faz rios jorrarem no deserto está falando ao seu caos. Chega! A cena explodia em clarão. Um homem, antes curvado sobre uma mesa de contas, erguia os olhos vermelhos de lágrimas para o céu, enquanto notas de dinheiro voavam como folhas ao vento em sua sala. Uma mulher vestida de trapos viajantes agora trajava vestes brancas, seus pés pisando sobre ouro que brotava da terra seca. A voz ecoava triunfante. Decida hoje. Você vai continuar engolindo a mentira da escassez ou vai clamar ao dono do ouro? Ageu 2:8. A fome termina aqui. A virada começa agora. Referências bíblicas. Decidirás uma coisa, e ser-te-á feito, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22:28. Arce. Riquezas e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Salmos 112:3. A jornada da fé que rasga o deserto. O deserto não era o fim, era o caminho. Entre as areias escaldantes da dúvida, uma voz sussurrava mais forte que o rugir das tempestades. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. Os pés sangravam, a garganta ardia, mas cada passo no ermo era uma semente invisível plantada no solo da promessa. A fé não apagava o calor, mas fazia brotar sombra onde antes só havia espinhos. Era ali, na secura, que os milagres respiravam. Como o maná que caía sem explicação, como a água que jorrava da rocha ferida, a provisão chegava não pelo mérito, mas pela fidelidade daquele que jurou. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor não terão falta de bem algum. Salmos 34:10. Uma mulher, outrora invisível, agora erguia um cântaro de ouro, o mesmo que usava para esconder migalhas, e o enchia até transbordar com azeite que não cessava. Seus dedos, antes marcados pela fome, tingiam-se de dourado enquanto alimentava viúvas, órfãos e a si mesma. Deus não pede que você entenda, pede que você derrame o pouco que tem em suas mãos. Ecoava a voz, enquanto o azeite da provisão inundava até as panelas vazias dos vizinhos. 2 Reis 4:1-7. Os inimigos riam, chamavam-na de louca quando ela vendia o último anel para semear em terra árida. Mas as raízes da obediência, regadas com lágrimas de entrega, rompiam o cimento da miséria. Um dia, ela acordou e viu. O deserto florescera. Onde antes só havia poeira, romãzeiras explodiam em vermelho, figos gordos pendiam como pérolas,
e as fontes que jorravam de suas mãos lavavam não só suas dívidas, mas as de gerações. Você pensa que está perdendo ao dar? Está investindo no sobrenatural! Trovejava a voz enquanto cifras impossíveis se dissolviam em milagres contábeis. Agora, erga os olhos. Veja além das nuvens de incerteza. Há um exército de anjos cavando poços no seu deserto. Há estratégias divinas sendo sussurradas em sonhos. Há portas de bronze que se quebrarão sem explicação. Salmos 107:16. Declare, mesmo que sua voz trema: Senhor, eu não me curvarei à lógica do mundo. Minhas mãos estão abertas. Toma o pouco que tenho e faz história com ele. Rompe as barreiras, sacode os céus e prova que o impossível é só o início do teu show de glória. Referência bíblica. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. A colheita dos sonhos, que o deserto não pôde engolir. A noite mais longa carrega em seu ventre a semente da aurora. E quando o sol raiou, não foi apenas luz, foi fogo. Fogo que consumiu os registros de dívidas, fogo que derreteu as correntes do nunca, fogo que transformou lágrimas em rios de colheita. A mulher que um dia mendigava migalhas agora caminhava sobre os campos que outrora lhe negavam até o pó. Cada passo ecoava a profecia. Virão sobre ti bênçãos e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28:2. Os celeiros que riam de sua ousadia agora curvavam-se ante a abundância. O trigo brotava tão alto que tocava as nuvens, e os cachos de uvas pesavam como ouro em seus braços. Isso não é sorte, é restituição, gritava ela, enquanto via os mesmos vizinhos que duvidavam serem envolvidos pela farta chuva de suas bênçãos. A escassez tentara enterrá-la, mas Deus a nomeara arquiteta de milagres. Era tempo de festa. As mesas, outrora vazias, transbordavam de pães quentes, azeite fresco e vinho que alegrava a alma. No centro, um pergaminho aberto. Comereis o velho, e tirareis o velho por causa do novo. Levítico 26:10. A voz do Senhor rugia nos ventos. Você achou que eu me esqueceria? Que cruzaria os braços enquanto meus filhos definham? Cada lágrima foi contada. Cada oração, um tijolo no palácio que hoje você habita. Os inimigos, agora mudos, assistiam à colheita do que não semearam. As muralhas de Jericó que tentaram bloquear seu caminho jaziam em ruínas, e as portas do bronze, arrombadas pelo sopro divino, anunciavam: Ninguém pode fechar o que eu abro. Apocalipse 3:8. A mesma boca que gemeu em oração, agora decreta: Meu deserto virou jardim, minha fome virou festa, e minha história, um hino que os anjos copiam nos céus. E então, ela estende as mãos para você, leitor, e ordena: chega de chorar sobre mapas rasgados. Levante-se e ande sobre as águas do impossível. Plante no meio da seca, cante no meio da guerra. A colheita não virá pelo silêncio, mas pelo grito da fé que rasga os céus. Hoje, Deus está devolvendo o que o gafanhoto, o verme e a tempestade roubaram. Joel 2:25. Sua casa será um altar de testemunhos, e sua vida, um farol para os que ainda tremem no escuro. Referência bíblica. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. O legado que o tempo não apaga. A eternidade em cada passo. O sol da conquista já não brilhava apenas no céu, ardia no peito. A mulher, agora anciã, cabelos prateados como fios de luz, caminhava entre os campos que um dia foram desertos. Seus pés, marcados por cicatrizes de caminhos pedregosos, pisavam agora sobre pétalas de flores que nasciam ao seu toque. Você pensou que a jornada terminaria no trigo dourado? Eu também. Mas Deus tinha um plano maior.
fazer de você uma semente eterna. Sussurrava o vento carregando o cheiro de incenso e terra molhada. Seus netos corriam entre as videiras, colhendo frutos que ela plantara em lágrimas. Cada uva era um testemunho, cada espiga de trigo, um verso da canção que Deus escrevera em seu nome. Não foram suas forças que mudaram o deserto. Foi o sopro que transformou seu fôlego em furacão de milagres. Ecoava a voz enquanto ela ensinava às crianças. Nunca guardem o milagre só para vocês. Plantem onde o fogo queimou, construam onde o inimigo destruiu e deixem marcas que a morte não apaga. Isaías 61:4. No alto da colina, erguera um altar com pedras do deserto. Cada rocha tinha um nome. Fome convertida em fartura, dívida anulada pelo sangue, lágrima transformada em rio. E no centro, uma placa de mármore negro gravava: aqui jaz o medo. Aqui nasce a legião de sonhadores que ousaram crer no invisível. Era seu monumento à fé, não para a glória própria, mas para que os perdidos encontrassem coordenadas no mapa divino. Nossas cicatrizes não são troféus, são setas apontando para o autor da vida, proclamava, enquanto apontava para o horizonte, onde novos desertos aguardavam conquistadores. E então, num último suspiro cheio de vida, ela entregou a chave aos mais jovens. Ouçam, o reino não se herda, conquista-se. Mas a conquista não é com espadas, e sim com joelhos no chão e mãos estendidas aos caídos. Plantem até nos túmulos, porque até a morte treme diante da ressurreição. E quando partirem que digam: aqui viveu alguém que ousou amar, dar e crer além da lógica. Aqui começou um incêndio que nem o tempo apagará. Seus olhos se fecharam, mas sua voz permaneceu ecoando nas estrelas. A morte é só a capa do livro. A verdadeira história começa quando o autor chama você para assinar o epílogo nos céus. Apocalipse 3:5. Referência bíblica. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmos 92, 12, 13. A bênção de Deus para você, rios de provisão. A sala estava em silêncio, mas o ar vibrava com uma eletricidade sagrada. As velas tremeluziam, projetando sombras que dançavam nas paredes como testemunhas invisíveis do sobrenatural. No centro, uma família ajoelhada, mãos estendidas sobre uma Bíblia aberta no Salmo 112. A mãe, com voz rouca de tanto chorar, sussurrou: Senhor, eu não mereço, mas preciso do teu milagre. Foi então que o avô, um homem de fé calejada por décadas de deserto, ergueu um frasco de óleo e declarou: hoje, o ciclo da escassez se quebra. Em nome de Jesus, eu libero sobre esta casa a unção de Abraão, bendito em tudo, em toda parte, em toda geração. Gênesis 12, 2, 3. O óleo escorria sobre a porta de entrada, misturando-se às lágrimas que molhavam o umbral. Era mais que um ritual. Era um pacto, um grito de guerra contra toda a lógica humana. Assim como o azeite da viúva não cessou até encher todas as vasilhas, 2 Reis 4:6, declaro: o suprimento divino não parará até transbordar seus celeiros, suas contas, seus sonhos. Ecoou o avô, suas mãos trêmulas traçando uma cruz no ar. A filha mais nova, de apenas 8 anos, ergueu uma moeda e gritou: Deus, faz isso aqui virar um rio! E na simplicidade daquela fé infantil, algo se moveu nos céus. A câmera ampliava para mostrar casas ao redor do mundo. Uma mãe solteira no Brasil ungia o cartão de crédito, um empresário na Nigéria derramava óleo sobre o balcão de sua loja falida, um jovem nas Filipinas orava sobre uma carteira vazia. A voz do narrador trovejava: não é sobre o óleo, é sobre obediência. Não é sobre o que você tem, é sobre em quem você crê. Imagens de notas de dinheiro voando, portas de emprego se abrindo, e crianças rindo em uniformes novos inundavam a tela, enquanto Salmos 112 de 3
pulsava em letras de fogo: riquezas e riquezas há na sua casa. De repente, a tela escurecia. Um relógio aparecia, marcando 23:59. A voz sussurrava: à meia-noite, Deus está enviando anjos financeiros a lares que ousaram declarar Salmo 112. Mas atenção, milagres exigem preparação. A cena cortava para um casal esvaziando armários, fazendo espaço para novos mantimentos. Limpe o terreno da descrença, ordenava o narrador. Deus não enche vasilhas sujas de medo. E então, a bênção final irrompia como um furacão. Em nome de Jesus Cristo, eu arranco de sua vida o espírito de fracasso que gruda como lodo. Quebre toda maldição hereditária de pobreza, falência e dívidas. Libero agora a unção de José. Do poço ao palácio, da prisão à provisão. Suas mãos serão ímãs de bênçãos, seus projetos, faróis de inovação. Onde pisarem, o deserto florescerá. Onde falarem, montanhas de dívidas se esfacelarão. E até os incrédulos dirão: vejam, Deus faz promessas, mas também cumpre. Números 23:19. A tela dividia-se em duas. À esquerda, um homem dormindo, enquanto números vermelhos se transformavam em verdes em sua tela bancária. À direita, Salmos 127:2 brilhava. Inútil levantar cedo e dormir tarde, pois aos seus amados ele dá o sono. A voz finalizava: Deus não precisa da sua ansiedade para agir. Ele só pede sua fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda. Mateus 17:20. E hoje ele está dizendo: durma em paz. Enquanto você descansa, eu trabalho. Se inscreva e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver o invisível. E deixe um fogo nos comentários se você crê. A virada começa hoje. Bênção apostólica. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó multiplique suas sementes, acelere suas colheitas e transforme seu sobrenome em sinônimo de legado abençoado. Que seus inimigos financiem sua prosperidade, Isaías 60:11, e sua casa vire um portal do sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Referência bíblica. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu. Malaquias 3:10.